Olá você! Hoje nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade então na nossa quarta aula que nós estamos falando de teologia bíblica. Olha, como eu já disse em outras lições, né? Esse tema que nós estamos vendo agora está falando sobre panorama bíblico. O que é o panorama bíblico? Se você não viu as outras aulas, eu peço para você dar uma olhadinha aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist falando só sobre esse curso de teologia. E nós estamos falando sobre o tema de panorama bíblico. O que é isso? É que eu vou levar você através desse estudo lá em Israel, lá na época de Israel. Você vai saber coisas do dia a dia que não foram interessantes, né, 100% interessantes para os apóstolos, transcreverem, por inspiração do Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas. Então, muita coisa você não sabe como é que era trabalhado. A gente lendo a Bíblia, é claro que Deus traz as profundas revelações espirituais, mas a Bíblia, que nem Jesus fala, né? Se todas as coisas que ele fez fossem escritas, ele diz assim que ele cuidava que nem todos os livros do mundo caberiam as coisas que seriam escritas. Por isso, então, que veio a teologia. O que é a teologia? É o estudo das coisas de Deus. E nós estamos vendo tudo a respeito do dia a dia do povo de Israel, do povo judeu. Olha, é muito bacana. Até mesmo eu que faço essas gravações, quando eu tenho um tempinho, o que eu faço? Eu pego e fico ouvindo, né? Eu fico assistindo porque eu preciso aprender. Né? Eu preciso aprender também. E a gente não guarda tudo, né? Então eu, quando estou trabalhando, deixo o computador lá no foninho de ouvido e vou escutando. É uma viagem de aproximadamente mais de 2.600 anos, né? Que nós vamos estar fazendo agora. Então nós vamos lá, vamos pegar uma máquina do tempo agora, né? Vamos pegar uma máquina do tempo bem veloz, vamos, né, retornar lá ao passado, vamos lá em Israel, vamos como se a gente estivesse invisível lá, né? Aprendendo e assistindo como é que o judeu vivia, né? Como que o povo judeu, o povo de Israel, né, o povo hebreu vivia naquela época. E nós estávamos falando, as últimas coisas que nós falamos na aula anterior, nós estávamos falando sobre uniões, né? Homem, mulher, casamento, e agora nós vamos continuar vendo, né? E outras coisas mais virão. Essa aula é aproximadamente 50 minutos e serão 12 aulas apenas falando de panorama bíblico. E depois vai vir angelologia, escatologia, vai vir cristologia, vai vir um monte de coisas magníficas e você vai saber muito das coisas de Deus. O que a Bíblia fala? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, tá certo? Então nós vamos tratar sobre o tema agora, né, dando continuidade às uniões, nós vamos estar falando agora sobre poligamia, tá certo? Fica comigo. Peço a você, se inscreva no meu canal, multiplica esse conhecimento, né? Compartilhe com outros, dá um joinha aí para mim se você gostou. Se você não gostou também, pode negativar, mas coloque embaixo assim onde foi que eu falei, tá bom? Para que eu possa melhorar nos próximos vídeos, tá bom? Deus te abençoe você nesse ensinamento e que você seja tremendamente abençoado com tudo aquilo que Deus vai fazer através da minha vida aqui, tá bom? Vamos lá então à poligamia. Né? Nos tempos do Antigo Testamento, isto era uma prática comum. Todos os homens mais ilustres tinham mais de uma esposa. E os que não tinham era somente por motivos financeiros. Mas por quê? Né? Porque não podiam sustentar mais de uma família, já que Deus exigia que todas as esposas e os filhos fossem tratados com a mesma dignidade e importância. Você pode ver isso lá em Deuteronômio 21, do versículo 15 até o 17. Também Êxodo, versículo 21, 10. O problema não era a poligamia, mas o fato de tratar os filhos de uma melhor forma do que os filhos da outra. Ou uma ter os melhores mantimentos que a outra, e assim vai. Então, a poligamia era uma coisa normal e legal. Deuteronômio 25, 5 a 10. O costume era tão comum que a própria Sara, mulher de Abraão, lhe sugeriu que tomasse Agar, escrava egípcia, por mulher. Então não era uma coisa incomum. Havia também uma forte pressão cultural para que o homem tivesse muitos filhos, né? Este costume não durou somente até os tempos de Davi ou Salomão, ou Davi, mas além dos dias de Cristo, nos dias de Jesus, era bem provável que um homem com melhores condições
tivessem 2 ou mais esposas. Mas os líderes judaicos protestavam contra esta prática. Os líderes e o povo não tinham uma opinião unânime sobre o assunto. Então, ter 2 esposas significava muitas coisas boas e más, ao passo que se tinham mais filhos e mais bocas para comer. Tinham-se também mais braços para trabalhar. 2 esposas significava mais amor e mais companhia, mas também um clima de rivalidade dentro da casa. A palavra hebraica que significa segunda esposa tem um sentido de rival. Jacó casou-se com Raquel e Lia, porque não queria perder o seu verdadeiro amor, que era Raquel. Já Davi e seu filho Salomão casaram com muitas mulheres, e Salomão foi campeão. E um dos motivos foram as alianças políticas que obrigou Salomão a casar com outras mulheres. Salomão chegou a ter 700 esposas de nobre nascimento e mais 300 concubinas. Em uma passagem retratada por Mateus 19:6 e Marcos 10:8, Jesus dá a entender que o ideal para a vida cristã é a monogamia, ou seja, apenas uma esposa. E isso nós seguimos até hoje. Esposas e concubinas eram coisas diferentes. As concubinas eram o que hoje em dia seriam as amantes. Elas geralmente eram mulheres pobres que entravam para a família por algum motivo. Geralmente como servas ou como prisioneiras de guerra, ou simplesmente presente de outros homens. E passado um tempo, já tinham relações com seus senhores, e os filhos das concubinas deveriam ter os mesmos direitos dos filhos da esposa. Herdavam os bens em igualdade. O rei Salomão possuía 300 amantes, ou concubinas, né? A lei mosaica protege também as concubinas. Olha lá, Êxodo 21, 7 até o 11, e Deuteronômio 21, do 10 até o 14. Estes são fatos que devemos aceitar. Apesar de Deus ter criado, um homem para uma mulher, Adão e Eva, ele também deu a Davi as mulheres de Saul, segundo Samuel 12:8. Isto tudo nos parece estranho, não é? Mas estamos diante de um assunto que não vamos compreender perfeitamente, tá certo? Então, saindo agora da poligamia, nós vamos fazer agora uma tratativa sobre uma outra coisa que acontecia no passado, o dote, né? O que era o dote? Eram 3 os tipos de dote que se praticavam nos tempos bíblicos. Primeiro, poderia ser um presente de grande valor dado pelo noivo ao pai da noiva, que seria uma coisa que traria algum benefício às famílias. Uma segunda coisa, o pai dava um presente à filha que saía de casa, geralmente com 10% desse dote, era usado pela noiva no ato para comprar para si presentes, roupas, perfumes e joias. Ainda, o noivo e a noiva trocavam presentes e este era o dote mais comum dos 3. Antes do casamento, era comum não somente uma reunião onde se combinava o dote, mas também era decidido a porcentagem que voltaria para ambas as partes se o casamento viesse a ser dissolvido. Os jovens casavam-se muito cedo. Num determinado momento, os rabis decidiram que a idade mínima para a mulher era 12 anos e para o homem de 13 anos. Mas algumas crianças casavam-se até antes disso, e algumas meninas já com 6 anos estavam comprometidas, Na maioria das vezes o casamento era decidido sem uma consulta para ambos, mas havia as exceções em que os próprios jovens escolhiam seus cônjuges, e mesmo quando os pais decidiam sobre a união, se os filhos não se agradassem da escolha, a decisão dos pais não se concretizava, pois o amor era uma questão primordial para os judeus. E deve ser mesmo, porque suportar toda uma carga de um casamento sem amor é muito difícil. Em contrapartida, para os noivos, a aprovação dos pais era tão importante que, apesar de se amarem, alguns optavam por não se casarem mais, se os pais não concordassem. Isso se deve ao fato de que as famílias eram muito próximas e unidas,
eles não queriam somente construir suas famílias, mas queriam que o seu filho e a esposa dele estivessem perfeitamente integrados com o resto da família. Esta era a ideia da família judaica nos tempos bíblicos. Isto era tão importante que muitos jovens faziam questão de deixarem a decisão a cargo de seus pais, né? Em virtude da obediência, inclusive. A influência que a cultura grega e romana trouxe não foi boa para a família judaica, pois os gregos não eram tão apegados à família e o homossexualismo era comum na sociedade grega desde antes de Sócrates. Alguns cultos gregos, por exemplo, né, como ao deus Baco, terminavam em orgias que eram frequentadas por, pais, mães e filhos. Um absurdo, né? Então, nós estamos falando, né, de todo esse tema para você entender como é que era a vida naquela época, né? Acabamos de falar então do casamento, vamos falar então do noivado. Olha só. O noivado geralmente acontecia assim em um período de 1 ano. E para que este compromisso fosse oficializado, era então feita uma grande festa, de acordo com as possibilidades financeiras dos pais. Acontece até hoje, né? Não sei se com muita frequência. E uma cerimônia, além disso. Nessa cerimônia também havia uma troca de presentes. E o rapaz que ficasse noivo era dispensado do serviço militar para que não viesse a morrer antes do casamento. Deuteronômio 20, versículo 7. Você pode conferir. A Bíblia é perfeita, por isso nós estamos estudando ela mais a fundo. Após o noivado, o moço e a moça já eram chamados de esposa e marido, mas somente 1 ano após o noivado é que passavam a viver juntos. Se um homem viesse a ter relações sexuais com a noiva de outro, deveria ser apedrejado até a morte por crime de adultério, mesmo não estando legalmente casado, Deuteronômio 22, 23, 24. Mas se a moça não fosse comprometida, devia pagar ao pai dela uma indenização, o dote e se casar com ela. Os casamentos mistos eram muito mal vistos, principalmente porque se devia manter a pureza religiosa. Filhos de casamentos mistos seguiriam a que Deus? Olha que dificuldade, né? Mas mesmo assim, os casamentos mistos aconteciam para o desespero dos pais judeus que iam vendo suas gerações se desfazendo em meio a povos de outras raças, outros costumes e outras religiões que não tinham nada compromisso com Deus. Seus filhos não eram mais judeus. Essas uniões aconteceram nos exílios do Egito e da Babilônia. O rei Salomão tomou para si muitas esposas de outras nacionalidades e elas traziam para dentro de suas casas o quê? Deuses estrangeiros, né? Uma outra questão também bastante importante era a virgindade da moça, né? A virgindade da jovem, né? Em sua noite de núpcias, o noivo esperava ver sangue na roupa de cama. E se isto não acontecesse, a noiva poderia ser apedrejada ou o casamento anulado, o que iria expor a família da noiva a um terrível constrangimento. E por este motivo, muitas noivas guardavam seus lençóis de núpcias para mostrar a quem pudesse acusá-la no futuro que ela era impura no ato do casamento. Esta prática veio desde os tempos de Moisés, Deuteronômio 22, do 13 até o 21. Ainda hoje, em muitos lugares do mundo, se observa esta prática, mas em outros locais de culturas mais atrasadas, é costume expor o lençol sujo de sangue na janela, para que toda a vizinhança linguaruda possa testemunhar que aquela jovem realmente ela era virgem. Se não houvesse sangue nas núpcias, o pai da noiva poderia contestar se eles tivessem certeza de que sua filha casara virgem. E isso acontecia muitas vezes, pois sabemos que nem sempre o ímen se rompe na primeira relação. Se o marido duvidasse injustamente, os anciãos da cidade lhe imporiam uma multa de 100 ciclos de prata. A prata nos tempos bíblicos era cara e rara, e muito mais do que o ouro. E depois disso, ele nunca mais poderia se separar dela em nenhuma circunstância. Portanto, o noivo deveria pensar muito, mas muito mesmo, antes de fazer uma acusação infundada para a jovem com a qual ele havia se casado. Certo? Então, passado 1 ano
após o noivado, outra grande festa acontecia, era o casamento. Esta festa era geralmente marcada para o outono, depois da colheita, para que todos pudessem comparecer, até os parentes que morassem nos locais mais distantes. Esta festa poderia durar uma semana ou mais. As testemunhas de ambas as partes eram muito numerosas e o noivo tinha por costume escolher um amigo para ser seu padrinho, que o Novo Testamento chama de amigo do noivo, João 3:29, né? Semelhante costume nós temos hoje. Era um casamento sem nenhum sacerdote. A noiva saía de sua casa acompanhada de muitas pessoas amigas e era carregada numa liteira. Ela ia ao casamento enfeitada, perfumada e com lindas roupas. Este grupo ia à festa cantando e dançando até a casa do pai do noivo. Que bacana! O grupo do noivo saía de um outro local, que poderia ser a casa de seu padrinho, e também em um clima de festa até a casa de seu pai. A noiva usava um véu no rosto que somente poderia ser retirado pelo noivo quando esses dois estivessem a sós. Meu Deus, já pensou se não fosse a noiva que ele esperava, igual Jacó, né? Essa cerimônia era chamada de rupá, que em hebraico significa todo, e os noivos ficavam sentados debaixo do todo durante um determinado momento da festa. Não havia a presença de um juiz ou sacerdote, pois esses casamentos faziam um paralelo da união entre Isaac e Rebeca, pois ele simplesmente, pegando-a pela mão, conduziu a sua amada para a tenda da sua mãe, e assim se tornaram marido e mulher. Não sei por que essas mudanças que houveram nas nossas épocas. Todos os votos matrimoniais já eram feitos no noivado, portanto tudo isso era dispensado. Agora, a prática do ato sexual deveria selar o casamento. Quando o casal estava debaixo da tenda, muitos amigos e parentes recitavam passagens das Escrituras, em salmos e provérbios. Depois os noivos eram deixados a sós para consumarem o ato sexual em uma tenda ou quarto já anteriormente preparado para recebê-los. Enquanto isso, a comemoração continuava. Os convidados continuavam a cantar, tocar instrumentos de todas as formas e dançar. As pessoas da época eram muito mais extrovertidas do que as da nossa época. Nesses casamentos sempre havia muito vinho e comida de todas as naturezas, claro, comida daquela época. Na noite de núpcias, o casal deveria sair da tenda com as provas de que a noiva era virgem. Olha a preocupação de novo. Desculpa. Havia um costume supersticioso de jogar sementes sobre os noivos para que o casamento fosse frutífero. O arroz, que nós jogamos hoje, Foi num desses casamentos que pediram para que o Senhor Jesus providenciasse o vinho, o que pode ser confirmado em João capítulo 2 e o versículo de 1 até o 11. Tá certo? Então, noivou, casou. Agora nós vamos falar sobre as regras da separação. Como é que era a separação, o divórcio? O Velho Testamento estabelece uma regra geral para o divórcio em Deuteronômio 24:1. Mas o caso relatado por esta passagem não engloba todos os motivos que realmente poderiam surgir. Nos dias de Jesus, haviam duas interpretações acerca desta passagem. A escola do Rabi, o Shammai, interpretava que Deuteronômio 24:1 referia-se somente aos casos de adultério. Já a escola do Rabi Hillel dizia que Deuteronômio 24:1 permitia ao homem separar-se por qualquer motivo, até mesmo se queimasse a sopa ou simplesmente encontrasse outra que lhe agradasse mais. Apesar da igreja evangélica não permitir o divórcio, Jesus abordou essa questão em Mateus capítulo 5, 27 ao 32, 19, do 3 até o 12, certo? E também em Marcos 10, do 2 até o 12. Passagem onde parece que aprova somente casos de adultérios, mas isso também é condicional, porque as partes prejudicadas podem optar pelo perdão. É a saída mais viável. Falar sobre um assunto deste e interpretar tais passagens requer que deixemos de lado tudo o que nos foi dito ou explicado sobre o assunto, para que, ao ler a palavra, sejamos instruídos por ela. Ao ler,
não devemos ser influenciados pelos nossos próprios preceitos e conceitos, tá? A carta de divórcio de que fala Moisés e Jesus dava direito à mulher casar-se novamente. Os divórcios eram muito comuns entre os gregos e romanos. Por aí você vê da onde que vem esses costumes, né? Uma coisa comum e acabou se tornando uma coisa comum também entre o povo judeu. Mas Deus nunca quis isso, tanto que Ele fez um só Adão e uma só Eva. Sobre o amor. Não devemos pensar que os judeus daquela época, né, amavam como nós amamos hoje. Geralmente o que acontece entre nós é um amor que surge de repente, sem controle, de forma surpreendente. Mas naqueles tempos o amor estava sob o controle de cada um. E eles quem decidiam a quem iriam amar. Isso nos parece muito estranho e frio, né? Mas era assim que eles mantinham os sentimentos sob controle. Portanto, todos esperavam que o casal viesse a se amar. Depois de casados, amar tal pessoa ou não era uma questão de decisão pessoal. Sendo assim, eles tinham muitas possibilidades de serem felizes e de que seus relacionamentos fossem mais duradouros. O que não acontece na sociedade ocidental atual, que não sabe distinguir amor de paixão. Em falando sobre ainda esse amor, né, existia uma coisa dentro de um relacionamento que era fatal e é importantíssima até os dias de hoje para a preservação do casamento: o sexo. Nos tempos bíblicos, os casais tinham uma vida sexual satisfatória. Praticavam sexo por desejo de procriação e prazer também. A Bíblia trata do assunto do sexo abertamente, muito mais do que é tratado hoje em muitas igrejas. Talvez isto seja uma preocupação de Deus, em instruir o homem sobre este assunto. Apesar disto, Ele não toca no assunto de masturbação. Talvez isto se deva pelo fato de que os jovens casavam no início ou no meio da adolescência para que essa problemática não acontecesse. Tudo leva a crer que os pais de Deus instruíam bem seus filhos nesses assuntos, bem diferentes dos pais de hoje, que são a maioria omissos, devido ao longo tempo que os pais e filhos passavam juntos e também ao clima de amizade entre eles. Algum tempo atrás, aqui no Ocidente, havia um clima de extrema severidade entre pais e filhos. A educação era muito dura, muito rígida. Não havia amizade. Havia somente medo. Por isso, quando pensamos em educação antiga, fazemos a mesma imagem. Mas o clima que havia entre os pais e filhos naquele tempo é o mesmo que a maioria das pessoas civilizadas terá com os seus filhos nas próximas gerações. O prazer sexual para alguns dos povos era o objetivo supremo da vida, mas para os judeus não. Eles tinham outros objetivos maiores, tais como o sustento da família, a adoração a Deus, o trabalho. O sexo na nossa geração ele é endeusado. No meio do povo de Israel era diferente. Mas também não eram frios. Os judeus viam o sexo como uma bênção de Deus e não como um problema. Para designar os órgãos sexuais, a Bíblia traz alguns termos simbólicos: ventre, lombo, Gênesis 35 e 11. Órgãos não decorosos, 1 Coríntios 12, 23 e 24. Entre outros termos citados, podem ser usados para se referirem a outras coisas também. Para refletir-se a prostituição masculina, o termo usado é sodomia. Isto é uma referência a Sodoma, Gênesis 23, 18. O termo carne também era empregado para designar atração física, sexo e contraste com o espiritual. Em 1 Coríntios 7, versículo de 1 a 7. Paulo aconselha que o casal deveria manter relações sexuais, recomendou o domínio próprio e também aconselhou que o homem deveria satisfazer a mulher e a mulher ao marido. O livro bíblico que mais expressa livremente acerca do sexo é Cantares. Nele podemos ler que ele admira os seios da sua amada, fica fascinado com os seus doces beijos. Ela admira suas pernas e aprecia os seus braços. Não há na Bíblia restrições sobre sexo para pessoas casadas. Nenhuma.
A única proibição que existe é que eles não pratiquem o sexo no casamento. O paganismo e o sexo. As religiões das outras civilizações que conviviam com os judeus sempre promoviam alguma espécie de prostituição cultural. Esta atividade sempre estava associada ao conceito de fertilidade. Quando um agricultor queria obter colheitas mais fartas ou rebanhos mais produtivos, ele necessitava recorrer aos deuses da fertilidade. Se o casal não pudesse ter filhos, deveria fazer o mesmo. A forma de agradar ou estar em harmonia com os deuses da fertilidade era ter relações sexuais com as prostitutas ou com os prostitutos cultuais. Eles estavam no templo para servir a estes deuses e sua função era manter relações sexuais com todos que fossem procurá-los. De acordo com Números 25, de 1 até 8, Juízes 8, 33 e 1 Crônicas 5 e 25, os hebreus já se deixavam seduzir por este tipo de paganismo, o que era proibido pela lei, Deuteronômio 23, 17 e 18. Mas não era somente com o sexo que se agradavam esses deuses. Não se pode agradar o que não existe, mas também com sacrifícios que na maioria das vezes eram de crianças indefesas. Eram feitos sacrifícios a Baal, a Moloque ou a Quemós, deus dos Moabitas. Moloque, por exemplo, era uma imagem meio homem, meio peixe, que ficava em pé com as caudas curvadas para trás. Ele tinha as duas mãos à frente do corpo, em forma de concha. Como fazemos, para pegar a água para beber? Assim, em forma de concha. Fazia-se então uma fogueira em torno dessa imagem, de acordo do modo que ela ficasse no meio do fogo. E em um determinado momento do ritual, uma criança era colocada em suas mãos, que estavam a uma temperatura elevadíssima. Esta criança geralmente se debatia muito, pois queimava-se toda, mas morria rapidamente. Acredito que Deus confortava essa criança. Talvez este seja um dos motivos pelos quais Deus ordenou a Josué que dizimasse todos os cananeus, pois eles praticavam tais coisas. Havia povos onde todas as mulheres tinham de passar um tempo de suas vidas em um templo, prostituindo-se para servir a deusa Vênus. Então temos algumas civilizações onde todas as mulheres eram prostitutas. Incrível! Na época em que Paulo esteve em Corinto, havia 1000 prostitutas no templo da deusa Afrodite, um templo conhecido como Acrocorinto. Palavra difícil, né? O povo associava a prosperidade da cidade com a prática deste culto. A cidade vivia mergulhada numa lama, numa devassidão, que o termo mulher de Corinto significava o quê? Simplesmente prostituta. Naquela época, aquela sociedade não dava nenhuma conotação moral ao sexo. Ser virgem ou prostituta era um estado moralmente neutro, o que Paulo pregou por lá, que a prostituição era imoral e que as pessoas deveriam ter um cônjuge e ser fiel a eles, eram conceitos. Conceitos absolutamente diferentes. Tudo o que é considerado imoral hoje, naqueles tempos, era absolutamente normal. As pessoas eram instruídas a se entregarem completamente a todo desejo sexual. Mas Jesus pregou o extremo oposto. Dá uma olhadinha lá em Mateus 5, 28 para você ver. Para os israelitas, homens e mulheres, é extremamente importante casarem-se virgens, mas pela lei, somente a moça tinha de comprovar a sua virgindade durante as núpcias. Então a gente vê por aí que os direitos, os deveres não eram iguais. Deuteronômio 22 e 15, o que poderia dar alguma liberdade a mais para o moço, mas entre eles era fácil manter a virgindade até o casamento, pois se casavam muito jovens ainda, mal entravam na adolescência e já estavam sendo casados. Agora uma coisa, que por muitos da nossa sociedade ainda é condenada, mas está vindo aí numa forma do avalanche que eu acredito que ninguém vai parar.
a menos que Deus interfira. É o homossexualismo, que é praticamente quase tão antigo quanto a humanidade. Principalmente também porque era visto como uma forma de prazer e não lhe davam nenhum caráter moral ou imoral. Era simplesmente acontecia. Para que entendamos em nossos dias, era como andar a cavalo. Não há nisso nenhuma ligação com a moral. Os hebreus não desconheciam o problema, pois nos tempos de Abraão, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da sodomia. Você pode verificar isso em Gênesis capítulo 18 e 19, e também 19:5. Este nome é derivado de Sodoma. Em Deuteronômio, Deus preocupa-se com a questão e adverte os hebreus em 23:17, pois todas as nações vizinhas já possuíam a prostituição cultual, e o Senhor sabia que isto poderia seduzi-los. E realmente foram seduzidos por tais práticas, pois nos tempos de Roboão havia templos com prostitutos cultuais. 1 Reis 14:24, ou aquilo que a Bíblia chama de rapazes delicados. No reinado de Asa, ele procurou acabar com tais práticas, mas o homossexualismo somente foi exterminado no reinado de Josafá, 1 Reis 22:47, somente reaparecendo no tempo do rei Josias. A palavra é clara quando proíbe o homossexualismo. Leia lá Romanos, 1:18-32, que fala assim, do céu se manifesta a ira de Deus. 1 Coríntios 6, 9 até o 10, o Império Romano estava perdido nesta prática. Na verdade, os romanos e os gregos, ao que parece, disputavam quem poderia ser os mais devassos. As mulheres gentias simplesmente tinham liberdade de ter relações sexuais com qualquer um, a qualquer momento, a qualquer hora, mesmo que fossem casadas, sem ser com isto desmoralizada, pois o sexo não possuía conotação moral, como já dissemos. Imagine então o esforço de Israel para permanecer limpo em meio a estes vizinhos festivos. Na verdade, a grande parte dos imperadores romanos era homossexual. Na verdade, os cristãos viviam em meio a um mar de lama, semelhante ao que a igreja vive hoje para se permanecer santa, aguardando o retorno de Jesus. Mas não poderiam se sujar. Ser crente hoje não é mais difícil que nos tempos bíblicos, pois já sabemos que o sexo e a homossexualidade naquela época era muito mais liberado do que é hoje. Conta a história que a imperatriz Agripina, esposa de Cláudio e mãe de Nero, certa vez sentindo-se um pouco estressada, foi se divertir num local de bordel, próximo onde manteve relações sexuais com muitos homens durante toda a noite. Foi a famosa orgia. Então, essas agrúrias, essas tragédias, elas não acontecem só hoje. E quem está por trás disso? O inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. A pedofilia, um outro tema agora. A nossa polícia tem se esforçado muito no sentido de coibir a pedofilia, que para a nossa sociedade é algo horrendo e indesculpável. Nos tempos bíblicos, ter relações sexuais com criança poderia ser um crime. O que variava na época era a idade. Para os judeus, a idade mínima de uma menina casar-se era 12 anos e para o menino era 13. Isto para nós seria pedofilia, mas se uma menina de 12 anos já se casasse, já deveria satisfazer o seu marido e ter filhos. Mas 12 anos? Seguindo a narrativa histórica, tudo nos leva a crer que para as pessoas da época, surgindo as mudanças físicas da pré-adolescência, já consideravam estes indivíduos preparados para uma vida sexualmente ativa. Então, para os judeus já poderiam se casar e para os gentios as crianças já poderiam se prostituir. Ô mundo decaído que nós vivemos, Talvez fosse considerado um crime entre os judeus ter relações sexuais com crianças abaixo da idade estipulada, ou com crianças muito pequenas, causando lesões físicas ou não. Mas entre os gentios, sinceramente, ficamos em dúvida, visto que os pais tinham até o direito de matar os filhos. Até hoje no mundo existem entre as sociedades menos evoluídas casamentos em plena infância. Mas também precisamos estar entre eles para saber o porquê disso, porque cada país tem uma cultura. Só que a cultura maior é Deus e esse povo não tem um compromisso com Deus.
pois as meninas indianas de 14 anos já têm uma mente adulta de mulher e lógico, né, estão prontas para assumir um lar. Já no Ocidente, as meninas de 14 anos estão descobrindo o mundo. Sociedades diferentes, costumes diferentes. Então é por isso que nós estamos estudando teologia. É por isso que nós estamos nos aprofundando nas coisas de Deus. Eu repito, na Bíblia você não encontrará totalmente essas informações, parcialmente algumas, tá? Sobre a nudez. Está em voga hoje, né, principalmente nas redes sociais, né, os famosos nudes. A nudez sempre foi abominada pelos judeus. Eles se vestiam com muita decência, mas a compreensão era muito comum entre os gentios, pois os gregos praticavam esportes em ginásios nus. Por isso, havia uma controvérsia se os jovens judeus poderiam praticar esporte ou não, justamente por causa disso. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam nus, pois estavam na dispensação da inocência. Eles não conseguiam perceber. Entre os judeus, a nudez era um sinal de vergonha. Os prisioneiros de guerra repatriados e os condenados eram despidos para serem envergonhados. Não sabemos exatamente até que pontos eles eram despidos, pois o termo nu para a época poderia significar também seminu. Ainda, Jesus foi despido na cruz, certamente para ser humilhado. Apesar de tudo isso, Isaías andou 3 anos nu por ordem de Deus. Repito, né, que poderia ser conhecido também como seminu, tá certo? Isaías 20, o capítulo 20, né, e o versículo de número 3. Sobre o incesto, né, como é que se tratava o incesto, né? Quando Deus criou Adão e Eva nas primeiras uniões, deveriam correr entre irmãos. Isso é fatal, né? Vai falar que já tinha gente quando Deus pôs Adão e Eva, é uma aberração. E posteriormente entre os parentes de segundo grau, tios, sobrinhos, primos, etc. Pois todos eram descendentes de um só casal. Mas com o passar do tempo, o próprio Deus proibiu esta prática, né? Tendo em vista que já tinha gente por todos os lados da terra. Levítico 18, do 6 até o 18. E isto foi feito por Deus no momento oportuno. Um exemplo disso era Abraão, casado com a sua meia-irmã Sara. Esta prática era proibida pela lei romana. Tudo poderia ser comum. Homossexualismo, prostituição, pedofilia, mas incesto era proibido. Mas apesar disso, os imperadores praticavam. Somente eles podiam. O povo, não. Engraçado, né? O liverato, que é o casamento, né, de um homem com uma viúva de seu irmão, não era considerado incesto, mas servia para proteger esta viúva, pois a mulher viúva, se não pudesse se casar novamente ou voltar à casa de seus pais, se ainda jovem, dependeria de esmolar para poder viver. Por isso que Jesus teve tanta preocupação com as viúvas e também os apóstolos no começo ali do Atos dos Apóstolos. O levirato. Muitos têm procurado interpretar o caso de Onã, Gênesis 38, de 1 até 11, de modo que apoia as suas tradições que dizem que o sexo deve ser praticado somente para a procriação. O irmão de Onã tinha morrido e deixado Tamar, ainda jovem, viúva. E Judá, seu pai, ordenara a ele que cumprisse a lei do levirato e que ele assumisse Tamar, né, que em tese era sua cunhada até a morte do irmão, como esposa. Mas Onã, ao ter relações com Tamar, deixava o sêmen cair na terra para não lhe dar descendência. E Deus o matou pela sua desobediência. Então, o levirato era uma coisa normal. Deus não o matou para evitar a gravidez ou por masturbação, mas por evitar o levirato. Ao não dar filhos a ela, ele estava recusando. Não podemos entender isto como ocidentais do século XXI. Podemos e devemos praticar o planejamento familiar de modo tranquilo e em paz com o Deus Todo-Poderoso, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a zoofilia, né, que é o sexo com animais. Isso acontecia no passado? Acontecia, né? Então, o que nós podemos ver? Que realmente engana-se quem pensa que esta prática não é antiga, o sexo com animais. Ela estava presente nas mais antigas civilizações e permanece até os nossos dias. Não é difícil você ver nas redes sociais isso daí. Praticar sexo com animais, nem pensar. Isto para os hebreus sempre foi um horror, uma coisa nojenta, asquerosa. Mas entre os gentios acontecia sim. E não era uma coisa que devia acontecer de modo mais reservado. Lembre-se,
o sexo não tinha nenhuma conotação com imoralidade para os gentios. Estas coisas aconteciam em público mesmo, em orgias que eram organizadas em vários lugares. A lei é clara sobre isto, como podemos ver em Levítico 18, versículo 23, também no capítulo 20, os versículos 15 e 16. Então nós vemos que essas coisas tremendas sempre aconteceram, no mundo e perdura até os nossos dias de hoje. Ele irá perdoar até os dias que Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, acaba tudo e a perfeição volta. Sobre a menstruação. A lei proibia as relações com mulheres menstruadas, Levítico 18 e 19. Ela era considerada impura durante esse período. E se, estando assim, tocasse em algum objeto da casa ou sentasse sobre algo, isto também ficaria impuro. Levítico 15, 19 e 24. Algumas traduções usam o termo imundo. A lei sempre zelava pelo bem-estar de todos os indivíduos. E se não fosse ela, os maridos procurariam as esposas nesse momento desconfortável. Para a mulher, este item da lei era um tremendo benefício, porque quando a mulher está numa situação dessa, o desejo sexual dela é quase nenhum. Não sabemos exatamente se era somente por razões de higiene ou por motivos doutrinários também, mas sabemos que como a água era um item de luxo para eles, talvez a relação sexual com uma mulher menstruada e a impossibilidade de lavar-se em seguida poderiam acarretar enfermidades. Então Deus proibiu o que deveria ser proibido. Pois, naquele tempo, eles não podiam entrar debaixo de uma ducha, assim como nós fazemos hoje, e ter água em abundância. Certo? Ainda na questão do adultério, que é o sexo fora do casamento. O solteiro ele pratica fornicação porque não é casado. Agora o adulto ele pratica o adultério. Enquanto essa era uma prática comum entre os povos daquela época, entre os israelitas era considerado um crime. E o crime era a execução, a morte. Se o marido desconfiasse que sua mulher o houvesse traído, então ela deveria se submeter a um humilhante ritual descrito lá em Números 5, 16 até o 31. Se um homem fosse pego em traição com uma esposa de outro, ou uma mulher com o marido de outro, ambos deveriam ser o quê? Mortos, executados. E na maioria das vezes, isso era feito por apedrejamento. Misericórdia, já pensou? Os israelitas eram um povo da época que tinham mais noção de família, devido às inúmeras leis que proibiam todas as atividades imorais e pagãs. Ainda, nos dias de Jesus, os adúlteros sofriam outras penas e não eram mais punidos com execução. Portanto, o caso da mulher adúltera que iria ser apedrejada, foi criado como cilada para tentar pegar o Senhor Jesus em alguma contradição. Mas Jesus colocou cada um daquela multidão diante de um espelho e com isto esvaziou o caso. Nada respondeu sobre a questão. Somente disse para aquela mulher que não pecasse mais. Não que ele tenha aprovado o pecado dela e nem a atitude deles. Com isto, ele nos mostrou que podemos perdoar uma pessoa adúltera. Seguindo, nós vamos ver agora sobre a mulher. Estamos no século XXI e muitos, ao lerem a Bíblia, pensavam se tratar um livro que assume uma personalidade machista. Mas não é verdade. Nos tempos bíblicos, a mulher não tinha os mesmos direitos do homem. Entendeu? Mas isto variava muito, dependendo da liberdade que o homem dava a ela. E também de suas qualidades de liderança e habilidades. A sociedade israelita sabia das qualidades da mulher e do que elas seriam capazes de fazer se fosse necessário. Pois lá em Provérbios, capítulo 31, escrito há aproximadamente 800 anos antes de Cristo, já falava sobre a mulher virtuosa. Mas as mulheres se incomodavam com isto? Não é a resposta, ou talvez um pouco. O que era mais importante que tudo para uma pessoa, seja ela homem ou mulher,
judaica, né, a pessoa judaica, era a união familiar. Era ter certeza que todos estavam sadios e felizes. O pensamento girava em torno da conformidade e não do ritual. Mas não pensemos que isto não era uma situação incômoda. Outro fator era a lei judaica que colocava sempre a mulher abaixo do homem, ao passo também que zelava pelo seu bem-estar. Alguns judeus consideravam que o homem e a mulher juntos, humanidade, eram considerados a imagem de Deus. Portanto, a mulher não seria uma criação secundária e por estes a mulher era muito bem tratada. Mas havia outro grupo tendencioso que julgava ser o homem somente a imagem de Deus e não a mulher. Um absurdo. Mas mesmo os deste segundo grupo tinham de aturar as mulheres que dispunham de liberdade para produzir, negociar, prestar serviços, expressar suas opiniões ou mesmo serem usadas por Deus como profetisas ou líderes. A história hebraica e a cristã conta com mulheres fascinantes, cuja atividade foi decisiva em momentos importantes, tal como as parteiras hebraicas que desobedeceram ao decreto de Faraó. Dá uma olhada lá em Êxodo capítulo 1. Joquebede, mãe de Moisés, que salvou a sua vida, Êxodo capítulo 2. Débora, que foi juíza e comandou um exército quando Baraque se acovardou, Juízes 4, 6 a 9. Esther, que arriscou-se para salvar o seu povo, a profetisa Uda, segundo Reis 22, 14 até o 20. No Novo Testamento, só na carta aos Romanos temos Príscila, Trifena, Trifosa, Maria, Júlia e Olimpas. E na lista dos heróis da fé de Hebreus 11 constam duas mulheres, Sara e Raabe. Aliás, um dos grandes atrativos do cristianismo para as mulheres era a liberdade da qual agora gozariam. Algumas das restrições impostas às mulheres na lei estão em Números 27, versículo 8, Números 30, do 10 até o 12, Gênesis 30, 1, 2 e 22, Deuteronômio 22, 20 e 21, Levítico 27, 1 a 8 e muitas outras. Apesar disso, as filhas eram, na maioria das vezes, muito amadas pelo pai. E quando um marido destratava ou humilhava a sua esposa, o pai e os irmãos dela vinham em sua defesa e advertiam severamente o seu marido. Muitas mulheres também eram muito amadas pelos seus maridos, como Jacó, né? Amou Raquel e Isaac amou maravilhosamente a Rebeca. As mulheres tinham uma vida muito ativa entre os cristãos. Elas trabalhavam no grupo e eram muito bem consideradas. Tudo isso porque Jesus quebrou muitos tabus com relação às mulheres. Ele falava com elas e as tratava muito bem. Muitas eram seguidoras e aceitavam suas contribuições. As mulheres também tiveram o privilégio de serem as primeiras a saberem da sua ressurreição. Quem que é o mais queridinho de Deus? É claro que são todos. O cristianismo nasceu já dando à mulher muita estima e admitindo-a, trabalhando ativamente em meio à comunidade. Isso se deve ao fato de Jesus quebrar todas as barreiras sociais. Ele falava com elas, as admitia como seguidoras, aceitava suas contribuições. Então as mulheres sempre foram muito importantes no ministério de Jesus. Neste aspecto, dentre muitos, o cristianismo representava uma revolução social. Jesus pregou o reino de Deus em igualdade para homens e mulheres, onde a fé e as atitudes tornavam as pessoas muito ou pouco dignas da salvação. Jesus não só deu muito direito às mulheres, mas também às prostitutas que se convertiam e eram admitidas em seu grupo. Por estas e outras, foi alvo de muitos comentários ruins e críticas pelos judeus. As prostitutas eram tratadas como cães pelos religiosos. Eles achavam que elas não deveriam ter nenhum apoio ou direito, mas de modo bastante enrustido, utilizavam de seus serviços, seus favores sexuais. Em meio aos judeus mais rígidos, as mulheres não podiam participar do culto e deveriam sentar no fundo e manter distância dos homens. Não podiam ler na sinagoga. Não tinham direito à educação. Não eram consideradas inteligentes
e tinham no templo uma área destinada a elas chamada Pátio das Mulheres. Seguindo ainda o pensamento de Jesus, o apóstolo Paulo de Tarso também observa que as mulheres deveriam ser amadas e agradadas, segundo 1 Coríntios 7, do versículo 1 até o 7, Efésios 5 e 25. Já Pedro declara que se o homem não tratar bem a sua esposa, Deus não atenderia as suas orações. Então, amarada, Deus não está respondendo? Vamos tratar bem as nossas esposas. O fato de Paulo ter instituído coisas diferentes em Corinto não invalida todo o resto do Novo Testamento. Mas agora sabemos que foi feito isto por lá. Tá certo? Isso é muito importante que nós venhamos a saber dessas coisas. Então, com isso, nós encerramos a nossa quarta aula do curso Nós de Teologia, falando sobre o panorama bíblico. O que eu quero dizer para você que nem tudo que nós estamos estudando aqui era coisa que não interprete mal, preste bastante atenção naquilo que está sendo tratado, para você não pensar que tudo que nós estamos falando aqui era o povo de Deus que fazia isso. Não, o povo de Deus vivia em meio a uma sociedade que tinha esse tipo de prática como regra de viver, tá bom? Então até o nosso 5º capítulo.